A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Filhos de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. O sítio na borda do deserto era de Liet, era de Kynes, era de Stilgar, era de Muad'Dib, e mais uma vez de Stilgar. Os naibs dormem um a um na areia, mas o sítio resiste. De uma canção Fremen. Alia sentia o coração martelando enquanto se afastava dos gêmeos. Durante alguns segundos latejantes, ela se sentiu fortemente compelida a ficar com eles e implorar que a ajudassem. Que fraqueza tola! Lembrar-se dela disparava por todo o ser de Alia uma imobilidade de advertência. Será que esses gêmeos ousariam praticar a presciência? O caminho que havia engolido o pai deles devia ser um verdadeiro chamariz para as crianças. O transe da especiaria, com suas visões de futuro tremeluzindo como a névoa fina soprada por uma brisa débil. Por que eu não consigo enxergar o futuro? Alia se perguntava. Por mais que eu tente, por que isso se esquiva de mim? Ela disse para si mesma que os gêmeos deveriam ser levados a experimentar o transe. Poderiam ser seduzidos a fazer isso. Tinham a curiosidade das crianças, e o transe estava associado a recordações que atravessavam milênios. Assim como eu fui, Alia pensou. Os guardas que a acompanhavam abriram os veda-portas da entrada oficial do sítio e se postaram ao lado do umbral quando ela emergiu na plataforma de aterrissagem, onde os ornitópteros aguardavam. Um vento vindo do deserto soprava poeira para todo lado no céu, mas o dia estava claro. Sair do halo dos luciglobos do sítio para a luz do dia ali fora também fez seus pensamentos se voltarem para assuntos externos. Por que Lady Jessica estaria regressando nesse momento? Será que teriam chegado a Caladan histórias sobre como a regência estava... Devemos nos apressar, milady, disse um de seus guardas, elevando o tom de voz para ser ouvido acima do uivo do vento. Alia deixou que a ajudassem a subir a bordo do ornitóptero e atou o cinto de segurança, mas seus pensamentos saltavam à sua frente. Por que agora? Conforme as asas do ornitóptero mergulhavam e a aeronave seguia deslizando com as correntes aéreas, ela percebia a pompa e o poder de sua posição como coisas físicas. Mas frágeis. Oh, como eram frágeis! Por que agora, quando seus planos não estavam concluídos? A névoa de poeira flutuava, suspensa e subindo, e ela conseguia enxergar a luz brilhante do sol caindo sobre a paisagem móvel do planeta. Amplas áreas de vegetação verde, onde antes predominavam apenas terrenos ressecados. Sem uma visão do futuro, poderei fracassar. Oh, que magia eu poderia realizar se pelo menos pudesse enxergar como Paul. Mas não é para mim a amargura que resulta de visões da presciência. Uma fome torturante atravessou-a de cima a baixo e ela desejou ser capaz de deixar o poder de lado. Oh, ser como os outros, cegos em meio à mais segura de todas as cegueiras,
vivendo apenas a meia-vida hipnótica, na qual a maioria dos humanos era lançada pelo choque do nascimento. Mas não. Ela nascera uma Atreides, vítima de uma percepção consciente com éons de idade, infligida a ela pelo vício de sua mãe em especiaria. Por que minha mãe regressa hoje? Gurney Halleck estaria com ela. Sempre o servo leal, esse assassino contratado de semblante horrendo, dedicado e franco, um músico capaz de executar mortes com o aço liso com a mesma facilidade com que entretinha ouvintes aos toques de seu balizer de 9 cordas. Havia quem dissesse que ele tinha se tornado amante de sua mãe. Isso seria algo para se comprovar. Poderia se revelar um trunfo muito valioso. O desejo de ser como os outros se esvaiu. Leto tem de ser seduzido para provar o transe da especiaria. Ela se lembrava de ter perguntado ao menino como ele lidaria com Gurney Halleck, e Leto, pressentindo intenções ocultas nessa indagação, disse que Halleck era leal ao extremo e acrescentou: ele adorava o meu pai. Ela de fato percebera a discreta hesitação. Leto quase tinha dito a mim em vez de o meu pai. Sim, havia momentos em que era difícil separar a memória genética das disposições da carne viva. Gurney Halleck tornaria ainda mais difícil essa separação para Leto. Um sorriso áspero roçou nos lábios de Alia. Gurney decidira retornar a Caladan com Lady Jessica após a morte de Poe. A volta dele agora emaranharia muitas coisas. Regressando para Arrakis, ele acrescentaria sua própria cota de complexidade às linhas existentes. Tinha servido ao pai de Poe, e assim havia uma sucessão, de Leto I para Poe e deste para Leto II, e proveniente da programação de linhagem das Bene Gesserit, de Jessica para Alia e desta para Ganima, em um ramo perpendicular. Injetando um pouco de confusão nas identidades, Gurney poderia se mostrar inestimável. O que ele faria se descobrisse que temos nas veias sangue dos Harkonnen? Esses mesmos Harkonnen que ele odeia com todas as forças? O sorriso no rosto de Alia ganhou um tom introspectivo. Afinal de contas, os gêmeos eram apenas crianças. Eram como os filhos de um sem número de pais, cujas lembranças pertenciam tanto aos outros quanto a eles mesmos. Os gêmeos estariam aguardando na plataforma do Sith Tabr e assistiriam ao pouso da nave de sua avó, na bacia de Arrakina. A marca fulgurante da passagem da aeronave pelo céu seria visível. Será que isso tornaria a chegada de Jessica mais real para seus netos? Minha mãe irá me indagar a respeito do treinamento deles. Alia refletiu. Será que incluo os exercícios de Pranabindu na medida certa? Será que digo a ela que eles se treinam sozinhos, exatamente como eu fazia? Citarei para ela as palavras de seu próprio neto. Entre as responsabilidades do comando está a necessidade de punir, mas somente quando a vítima o exige. Ocorreu a Alia, então, que se pelo menos ela conseguisse fazer a mãe prestar atenção somente nos gêmeos, os demais poderiam escapar a um exame mais minucioso. Isso era uma coisa que podia ser feita. Leto era muito parecido com Poe. E por que não? Ele poderia ser Poe sempre que quisesse. Até Ganima possuía essa aterradora capacidade. Da mesma maneira que eu posso ser minha mãe ou qualquer outra pessoa que tenha compartilhado sua vida conosco. Ela se desviou bruscamente dessa ideia, fixando os olhos no panorama da muralha escudo conforme passava. Então, qual era a sensação de deixar a acolhedora segurança de Caladan e toda a sua água e voltar para Arrakis, esse planeta desértico em que seu duque fora assassinado e seu filho morrera como mártir? Por que Lady Jessica estaria voltando neste momento? Alia não achava resposta. Nenhuma resposta certeira. Era capaz de compartilhar os mesmos conteúdos que existissem na consciência do ego de outra pessoa. Mas, quando as experiências assumiam rumos diferentes,
os motivos também divergiam. O cerne das decisões estava nas ações particulares realizadas pelos indivíduos. Para os pré-nascidos, os multinascidos Atreides, essa era uma realidade incontornável, em si uma outra espécie de nascimento. Era a separação absoluta da carne viva, com sua respiração, quando essa carne deixava o útero que a havia infundido com a múltipla consciência. Alia não via nada estranho em amar e odiar a mãe ao mesmo tempo. Era uma necessidade, um equilíbrio exigido sem espaço para culpa ou recriminações. Como se podia parar de amar e odiar? Devia culpar as Bene Gesserit por terem levado Lady Jessica por determinado caminho? A culpa e as recriminações se tornavam mais difusas quando a memória cobria milênios. A Irmandade só tinha buscado gerar um Kwisatz Haderach, a contraparte masculina de uma Reverenda Madre plenamente desenvolvida, e mais um pouco. Um humano de sensibilidade e consciência superiores, o Kwisatz Haderach, que poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E Lady Jessica, mero peão no tabuleiro desse jogo de fertilizações, tivera o mau gosto de se apaixonar pelo parceiro de cruzamento que lhe fora destinado. Reagindo favoravelmente aos desejos de seu amado duque, ela produzira um filho em vez da filha que a Irmandade lhe havia ordenado que parisse como primogênita. Ela me deixou nascer em segundo lugar, depois que já estava viciada na especiaria. E agora elas não me querem. Agora elas têm medo de mim. E por bons motivos. Elas haviam obtido seu Kwisatz Haderach, ou uma encarnação antes da hora, um pequeno erro de cálculo em um plano tão extenso. E agora tinham de lidar com outro problema, a abominação, que continha os preciosos genes que vinham buscando havia tantas gerações. Alia sentiu uma sombra recobri-la, e então olhou para cima. Sua escolta estava assumindo a posição de alta guarda, preparando-se para a aterrissagem. Ela balançou a cabeça espantada com seus pensamentos fugidios. Que bem poderia obter convocando encarnações passadas e esfregando seus erros uns nos outros? Esta era uma nova encarnação. Duncan Idaho havia dirigido sua consciência mentat para a questão de por que Jessica voltava nesse momento, avaliando o problema com seu dom, que era ser um computador humano. Disse então que ela estava ali para levar os gêmeos para a Irmandade. Os gêmeos também carregavam os genes preciosos. Duncan bem poderia estar com a razão. Esse seria um motivo suficiente para tirar Lady Jessica de sua autoimposta reclusão em Caladan. Se a Irmandade ordenasse... Bem, por que outro motivo ela voltaria ao palco onde se haviam desenrolado fatos tão terrivelmente dolorosos para ela? Veremos, murmurou Alia, entre dentes. Ela sentiu o ornitóptero tocar o teto de seu forte, uma pontuação positiva e irritante que a preencheu de uma lúgubre expectativa. Melange. Melange. Também malange. Substantivo. Origem incerta. Possivelmente derivação do antigo Franz terrano. 1. Mistura de especiarias. 2. Especiaria de Arrakis, Duna. Com propriedades geriátricas inicialmente percebidas por Yanshub Ashkoko. Químico real no reinado de Shakad, o sábio. Melange arraquino encontrado somente nas areias mais remotas do deserto em Arrakis, associado com as visões proféticas de Paul Muad'Dib, Atreides, o primeiro Mahdi Fremen, também empregado pelos navegadores da Guilda Espacial e pelas Bene Gesserit. Dicionário Real, 5ª edição. Os dois grandes felinos chegaram à ponta do rochedo à luz do amanhecer, movendo-se com toda a facilidade. Ainda não estavam realmente entretidos com a paixão da caça e somente esquadrinhavam seu território. Eram chamados tigres lasa,
uma raça especial introduzida no planeta Salusa Secundus há quase 8.000 anos. A manipulação genética da antiga espécie terrana tinha apagado uma parte dos traços do tigre original e refinado outros elementos. As presas continuavam longas. A face era larga, com olhos espertos e inteligentes. As patas, aumentadas, ofereciam melhor sustentação num terreno irregular, e as garras, recolhidas na carne das patas, chegavam a se estender até 10 centímetros, mas eram afiadas como navalhas, devido à compressão sofrida dentro de suas bainhas. A pelagem era de uma só cor, com um tom acobreado claro que tornava os animais praticamente invisíveis contra a areia. Eram diferentes de seus ancestrais também em outro aspecto. Servoestimuladores tinham sido implantados no cérebro desses felinos quando ainda eram filhotes pequenos. Esses estimuladores tornavam os animais verdadeiros peões de quem detivesse o controle dos transmissores. Estava frio, e quando os animais pararam para esquadrinhar o terreno, seu hálito criou uma mancha de neblina no ar. Ali em volta, encontrava-se uma região de Salusa Secundus que permanecia estéril e inculta. Uma zona que abrigava raríssimas trutas da areia, contrabandeadas desde Arrakis e mantidas precariamente vivas no sonho de que o monopólio do melange poderia ser vencido. No local em que os felinos estavam parados, a paisagem era caracterizada por rochas de tom ocre e alguns poucos arbustos espalhados que as longas sombras criadas pelo sol matutino tornavam cinza prateados. Usando somente movimentos mínimos, os animais de repente entraram em alerta. Seus olhos giraram lentamente para a esquerda e depois a cabeça deles também virou nessa direção. Bem longe, lá embaixo no terreno erodido, duas crianças de mãos dadas tentavam avançar pelo leito de um rio seco. Pareciam ser da mesma idade, talvez 9 ou 10 anos padrão. Tinham cabelos ruivos e usavam trajes estiladores cobertos em parte pelas ricas burcas brancas que ao longo de toda a borda, assim como na testa, exibiam o relevo do gavião da casa Atreides, engastado em fios de joias de cor flamejante. Enquanto seguiam andando, as crianças conversavam com alegria, e suas vozes chegavam distintamente aos ouvidos dos felinos predadores. Os tigres Lhasa conheciam esse jogo, já o tinham jogado antes, mas permaneceram impassíveis, aguardando que o servoestimulador lhes enviasse o sinal de caça. Nesse momento, apareceu um homem no alto do rochedo, atrás dos felinos. Ele parou e averiguou o que se passava: os animais, as crianças. Esse homem usava um uniforme de serviço do Sardaukar, em cinza e preto, com a insígnia dos Levenbrecht, que eram auxiliares de um Bashar. Um arnês passava por trás de seu pescoço e sob o braço para transportar o servotransmissor em um invólucro estreito preso ao peito, onde as chaves podiam ser facilmente acionadas por qualquer uma das mãos. Os animais não se viraram quando ele se aproximou. Conheciam esse homem tanto pelo cheiro como pelos sons que produzia. Ele desceu pelos sulcos do rochedo até parar a 2 passos dos felinos, e então enxugou a testa. O ar estava frio, mas esse era um trabalho que esquentava bastante. Mais uma vez, seus olhos pálidos esquadrinharam a cena. Os animais, as crianças. Ele enfiou uma mecha úmida de cabelo louro para dentro de seu capacete preto de serviço e tocou o microfone implantado em sua garganta. Os tigres estão com os 2 em seu campo de visão. A voz que respondeu chegou ao homem pelos receptores implantados atrás de cada orelha. Nós estamos vendo. É agora? Indagou o Levenbrecht. Eles agiriam sem um comando de caça? A voz quis saber. Eles estão prontos. O Levenbrecht confirmou. Muito bem. Vamos ver se nossas 4 sessões de condicionamento serão suficientes. Diga quando estiver pronto. Quando você quiser. Agora, então, disse o Levenbrecht. Ele tocou uma chave vermelha do lado direito de seu servotransmissor, liberando primeiro uma trava que envolvia a chave. Finalmente, os tigres se encontravam livres de todos os limites transmitidos.
Ele colocou a mão sobre uma chave preta sob a vermelha, pronto para deter os animais caso se voltassem contra ele. Mas os 2 tigres não tomaram conhecimento dele. Agacharam-se, em vez disso, e começaram a descida da escarpa, na direção das crianças. Suas patas enormes deslizavam em suaves movimentos escorregadios. O Levenbrecht ficou de cócoras para observar, sabendo que em algum ponto à volta dele, um transolho transmitia a cena toda para um monitor secreto no interior da torre, onde vivia seu príncipe. Nesse momento, os tigres começaram a trotar e depois a correr. Atentas à escalada que lhes impunha aquele terreno rochoso, as crianças ainda não tinham visto o perigo. Uma delas riu, e o som alto e penetrante soou cristalino no ar. A outra tropeçou, e ao recuperar o equilíbrio, virou-se e então viu os tigres. Ela apontou e exclamou: "Olhe!" As 2 crianças interromperam a subida e olharam com atenção para aquela interessante intromissão em suas vidas. Elas ainda estavam em pé quando os tigres las a atacaram. Um animal sobre cada criança. Ambas morreram com uma rapidez fulminante e informal, com o pescoço partido, sem delongas. Os tigres começaram a se alimentar. "Devo chamar os animais de volta?" perguntou o Levenbrecht. "Deixe que terminem. Eles se comportaram bem. Eu sabia que seria assim. Essa dupla é espetacular. A melhor que já vi", concordou o Levenbrecht. "Muito bem, então. Estamos enviando um transporte para você. Desligando." O Levenbrecht continuou parado e se alongou. Absteve-se de olhar diretamente para a silhueta dos morros à sua esquerda, onde um lampejo denunciava a localização do transolho, enquanto ele retransmitia o belo desempenho da operação ao seu Bechar, instalado a uma grande distância nas terras verdes do Capitólio. O Levenbrecht sorriu. Ele receberia uma promoção pelo trabalho executado naquele dia. Ele já podia sentir a insígnia de bator no pescoço, e no futuro, de um Burseg. Até mesmo de um Bachar, futuramente. As pessoas que serviam corretamente nos batalhões de Faradim, neto do falecido Shaddam IV, conquistavam generosas promoções. Um dia, quando o príncipe estivesse sentado em seu legítimo trono, haveria promoções ainda maiores. O posto de Bechar poderia não ser o fim de tudo. Havia baronatos e condados nos muitos mundos deste reino, assim que os gêmeos Atreides fossem removidos. Os Fremen devem retornar à sua fé original, ao seu gênio na formação de comunidades humanas. Eles devem retornar ao passado no qual essa lição de sobrevivência foi aprendida na luta com Arrakis. A única questão dos Fremen deveria ser a de abrir sua alma aos ensinamentos interiores. Os mundos do Imperium, o Landsraad e a Confederação Shoam não têm nenhuma mensagem para transmitir a eles, apenas os destituirão de sua alma. O pregador em Arrakina. Ao redor de Lady Jessica, alcançando longe na planura da pista de pouso na qual seu transporte estava estacionado, rangendo e estalando depois de seu mergulho desde o espaço, espalhava-se um verdadeiro mar de gente. Ela estimou um público da ordem de 500 mil de pessoas, das quais possivelmente apenas 1/3 era de peregrinos. Estavam todos em pé e imóveis, guardando um silêncio assombrado, com a atenção colada na plataforma de saída do transporte, cuja escotilha sombria ocultava Lady Jessica e seu séquito. Faltavam 2 horas para o meio-dia, mas o ar que pairava sobre o povaréu já estava refletindo uma empoeirada luminosidade que prometia um dia quente. Jessica tocou seu cabelo ruivo riscado de prata no ponto em que emoldurava seu rosto oval abaixo do capuz da aba de Reverenda Madre. Ela sabia que não estava com sua melhor aparência após uma viagem tão longa e que o negro da aba não era a cor que mais a favorecia. Mas ela já havia usado esse traje antes. O significado da aba não seria ignorado pelos Fremen. Ela suspirou. Viagens espaciais não lhe faziam bem,
e tinha havido o ônus adicional de suas lembranças, da outra viagem de Caladan para Arrakis, quando seu duque fora forçado a vir para esse feudo, ainda que contra sua vontade. Lentamente, sondando o ambiente com a habilidade de seu treinamento Bene Gesserit para detectar minúcias significativas, ela examinou aquele mar de pessoas. Havia trajes tiladores com capuzes cinza-chumbo, trajes dos Fremen do deserto profundo, peregrinos de mantos brancos com marcas de penitentes nos ombros, bolsões esparsos de mercadores ricos sem capuz, em trajes leves para exibir seu desdém pela perda de água no ar ressequido de Arrakina. E havia a delegação da Sociedade dos Fiéis, de mantos verdes e capuzes pesados, num grupo à parte, protegidos pelo círculo da santidade de seu próprio grupo. Somente quando ela ergueu os olhos que esquadrinhavam a multidão, foi que a cena retomou alguma semelhança com a que a havia saudado na ocasião em que ali chegara, com seu bem-amado duque. Há quanto tempo tinha sido isso? Há mais de 20 anos. Ela não gostava de pensar nos batimentos acelerados de seu coração que se intrometiam naquele instante. Em seu íntimo, o tempo se depositava como peso morto, e a sensação era de que todos os anos em que estivera distante daquele planeta não tinham existido. Mais uma vez, adentrando a boca do dragão, ela pensou. Aqui, neste planalto, seu filho tinha arrancado o Imperium das garras do finado Shaddam IV. Uma convulsão histórica havia imprimido esse local nas mentes e nas crenças dos homens. Ela ouviu o burburinho inquieto do séquito atrás de si e mais uma vez suspirou. Eles deviam esperar por Alia, que estava atrasada. Agora já se podia ver o cortejo de Alia aproximando-se da borda externa da multidão, desencadeando uma onda humana com a guarda real em formação de cunha que abria a passagem. Jessica examinou o cenário todo mais uma vez. Muitas diferenças se evidenciavam à sua mirada investigativa. Um púlpito para orações fora acrescentado à torre de controle do campo de pouso. E, visível na extremidade esquerda, do outro lado do planalto, erguia-se a formidável pilha de Assoplás que Paul tinha erguido para ser sua fortaleza, seu sítio sobre a areia. Era a maior de todas as construções individuais que jamais se vira erguer pelas mãos do homem. Cidades inteiras poderiam ter sido abrigadas dentro de seus muros, com espaço de sobra. Agora, era a sede da mais poderosa força governante do Imperium, a Sociedade dos Fiéis de Alia, que ela montara sobre o cadáver do irmão. Esse lugar deve desaparecer, Jessica pensou. A delegação de Alia tinha alcançado a base da rampa de saída e se postara ali, aguardando. Jessica reconheceu os traços enrugados de Stilgar. E que Deus me ajude! Ali estava a princesa Irulan, mascarando sua selvageria com o corpo sedutor e o halo de seus cabelos dourados esvoaçando ao sopro de uma brisa ligeira. Irulan não parecia ter envelhecido um dia sequer. Uma afronta. E lá, na ponta da cunha, vinha Alia, com seus traços imprudentemente juvenis, os olhos dirigidos para cima, para as sombras que envolviam a escotilha. Os lábios de Jessica se apertaram e formaram uma linha reta, e ela examinou intensamente o rosto da filha. Uma sensação de chumbo latejou, atravessando o corpo de Jessica, e ela ouviu o som da arrebentação de sua própria vida ondulando em seus ouvidos. Os rumores eram verdadeiros. Que horror! Que horror! Alia tinha descambado para o caminho proibido. Ali estavam as evidências que uma iniciada saberia ler. Abominação! Nos poucos minutos de que precisou para se recompor, Jessica se deu conta do quanto havia esperado que os boatos fossem falsos. E quanto aos gêmeos? Ela se indagou. Será que eles também estão perdidos? Lentamente,
Como corresponde à mãe de um deus, Jessica se afastou das sombras e alcançou a borda da rampa. Seu séquito ficou para trás, como ela havia instruído. Os instantes seguintes eram cruciais. Jessica postou-se sozinha, perfeitamente à vista de toda aquela multidão. Ouviu quando Gurney Halleck deu uma pequena tossida nervosa atrás dela. Ele havia objetado. Sem nenhum tipo de escudo para protegê-la? Deuses das profundezas, mulher! Você perdeu o juízo! Mas entre os aspectos mais valiosos de Gurney estava seu núcleo de obediência. Ele diria o que achava necessário e então obedeceria. Agora era o momento de obedecer. O mar humano emitiu um som que lembrava o silvo de um verme da areia gigante, assim que Jessica saiu das sombras. Ela ergueu os braços para realizar o gesto de abençoar, com o qual a casta dos sacerdotes tinha condicionado o Imperium. Evidenciando significativos bolsões de relutância, mas ainda com um único organismo gigantesco, o povo se pôs de joelhos. Até mesmo o cortejo oficial aderiu à reverência. Jessica tinha registrado os grupos relutantes em meio à multidão e sabia que outros olhos atrás dela e entre seus agentes infiltrados no público tinham memorizado um mapa temporário com base no qual identificar os tardios. Enquanto Jessica continuava com os braços levantados, Gurney e seus homens saíram das sombras. Passaram por ela rapidamente para descer a rampa, ignorando os olhares surpresos dos integrantes do cortejo oficial e indo ao encontro dos agentes que se identificavam por sinais de mão. Sem demora, se espalharam em meio ao mar humano, saltando montinhos de gente ajoelhada e se esgueirando em meio a trilhos estreitos. Alguns indivíduos que eram seu alvo viram o perigo e tentaram fugir. Esses foram os mais fáceis. Uma faca lançada, um laço de garrote, e os fugitivos caíam ao chão. Os outros foram apartados do povo e tiveram as mãos atadas e os pés amarrados. Durante todo esse procedimento, Jessica continuou com os braços estendidos e erguidos, abençoando com sua presença e mantendo a turba toda submissa. Apesar disso, ela lera os sinais de boatos que se espalhavam e sabia qual era o predominante porque tinha sido plantado. A Reverenda Madre retorna para extirpar os indolentes. Abençoada seja a mãe de nosso Senhor. Quando tudo havia terminado e alguns corpos mortos estavam estendidos na areia, com cativos já removidos para as celas de detenção sob a torre de pouso, Jessica abaixou os braços. Talvez tivessem decorrido 3 minutos. Ela sabia que havia pouca chance de Gurney e seus homens terem de fato removido os líderes da insubordinação, aqueles que representavam a ameaça mais poderosa. Eles seriam mais sensíveis e estariam mais alertas. Mas entre os cativos também havia presas interessantes junto com os usuais simplórios e paus mandados. Jessica baixou os braços e o povo, vibrando de exultação, se colocou de novo em pé. Como se não tivesse acontecido nada demais, Jessica desceu a rampa sozinha, evitando a filha e dirigindo a Stilgar toda a sua mais concentrada atenção. A barba negra que se espalhava pelo pescoço do capuz de seu traje estilador, como uma delta ingovernável, continha manchas cinzentas, mas seus olhos transmitiam a mesma intensidade sem branco que tinham apresentado a ela na primeira vez que se haviam visto no deserto. Stilgar sabia o que tinha acabado de acontecer e aprovava. Ali estava um verdadeiro Naib Fremen, um líder de homens, capaz de tomar decisões sangrentas. Suas primeiras palavras foram completamente apropriadas. Bem-vinda ao lar, milady. É sempre um prazer presenciar uma ação direta e eficaz. Jessica se permitiu um minúsculo sorriso. Feche o porto, Stil. Ninguém sai até termos interrogado os detidos. Isso já foi providenciado, milady, informou Stilgar. Os homens de Gurney e eu planejamos isso juntos. Então eram seus homens os que nos ajudaram. Alguns deles, milady.
ela entendeu a reserva insinuada e anuiu com um movimento de cabeça. Você me estudou muito bem naqueles tempos, Steele. Como certa vez a senhora se deu o trabalho de me dizer, observamos os sobreviventes e aprendemos com eles. Alia se adiantou nesse momento e Stilgar deu um passo para o lado, enquanto Jessica confrontava a filha. Sabendo que não havia como ocultar o que havia descoberto, Jessica não tentou nenhuma manobra de mascaramento. Alia era capaz de ler nas entrelinhas quando isso era preciso e podia fazê-lo tão bem quanto qualquer adepta da Irmandade. Ela já percebera, pela conduta de Jessica, o que tinha sido visto e interpretado. Ambas eram inimigas para quem o termo mortal apenas arranhava a superfície da questão. Alia escolheu a raiva como a reação mais fácil e apropriada. Como ousa planejar uma ação como essa sem ao menos me consultar? Ela questionou, aproximando o rosto do de Jessica. Como você acaba de ouvir, nem Gurney me inteirou do plano todo. Jessica respondeu mansamente. Foi concebido... E você, Stilgar? Alia vociferou, caindo sobre ele. A quem você é leal? Minha palavra é para com os filhos de Muad'Dib. Stilgar redarguiu, falando com dureza. Removemos uma ameaça a eles. E por que isso não a enche de alegria, filha? Jessica indagou. Alia piscou, lançou os olhos para a mãe, abafou o tumulto interior e até conseguiu forjar um sorriso. Estou cheia de alegria, mãe. Ela respondeu, e para sua própria surpresa, Alia percebeu que estava mesmo feliz, vivenciando um terrível contentamento diante do fato de tudo ter sido finalmente deixado às claras entre ela e a mãe. O momento que tanto temera tinha passado, e o equilíbrio de forças não havia sido realmente modificado. Discutiremos isso em maiores detalhes em outro momento mais conveniente. Alia concluiu, dirigindo-se tanto para a mãe como para Stilgar. Ora, claro que sim, disse Jessica, girando com um aceno para encerrar esse diálogo e voltar sua atenção para a princesa Irulan. No intervalo de alguns batimentos de coração, Jessica e a princesa ficaram paradas, em silêncio, estudando-se reciprocamente. Elas eram duas Bene Gesserit que haviam rompido com a Irmandade pelo mesmo motivo: amor. E as duas por amor a homens que agora estavam mortos. A princesa tinha amado Poe em vão. Fora sua esposa, mas não sua companheira. E agora vivia somente para os filhos que Shani, a concubina Fremen de Poe, lhe havia dado. Jessica falou primeiro. Onde estão meus netos? Em Sith Tabr. Aqui é perigoso demais para eles, entendo. Irulan permitiu-se um mínimo aceno de cabeça. Ela havia acompanhado a interação entre Jessica e Alia, mas cuidara da cena com a interpretação que Alia lhe havia fornecido. Jessica retornou para a Irmandade, e nós duas sabemos que elas têm planos para os filhos de Poe. Irulan nunca fora a mais competente das adeptas das Bene Gesserit, e era valiosa somente pelo fato de ser filha de Shaddam IV, e não por nenhum outro motivo. Em geral, era orgulhosa demais para se dedicar ao desenvolvimento de suas habilidades. Agora, tomava partido com uma brusquidão que não enaltecia seu treinamento. Realmente, Jessica, argumentou Irulan, o Conselho Real deveria ter sido consultado. Foi errado de sua parte agir somente através... Devo acreditar que nenhuma de vocês confia em Stilgar? Jessica indagou. Irulan era perspicaz o suficiente para perceber que não poderia haver resposta para essa pergunta. Ficou feliz quando os delegados religiosos, incapazes de conter por mais tempo sua impaciência, se aproximaram com decisão. Enquanto trocava um olhar com Alia, estava pensando. Como sempre, Jessica é tão altiva e convicta de si mesma. Todavia, um axioma Bene Gesserit brotou espontaneamente em sua cabeça. O altivo, de fato, constrói muros de castelo atrás dos quais esconde suas dúvidas e seus medos. Será que isso se aplicava a Jessica? Certamente não.
Então, devia ser pose. Mas com que propósito? Essa pergunta perturbava Irulan. Os sacerdotes se alvoroçavam para tomar posse da mãe de Muad'Dib. Alguns a tocavam nos braços, mas a maioria fazia mesuras exageradas e externava suas boas-vindas. Finalmente, os líderes da delegação tiveram sua vez com a mais santa Reverenda Madre, aceitando o papel ordenado. Os primeiros serão os últimos, com sorrisos treinados, dizendo a ela que a cerimônia oficial de lustração a aguardava no forte, a antiga cidadela fortaleza de Poe. Jessica estudou os dois e achou ambos repugnantes. O que se chamava Javid era um rapaz de traços taciturnos e bochechas redondas, olhos sombrios que não conseguiam encobrir as suspeitas que o espreitavam no fundo do seu ser. O outro era Zebatalé, o segundo filho de um naíbe que ela havia conhecido nos tempos com os Fremen, como ele prontamente a lembrou. Ele era fácil de se classificar. Jovialidade associada com crueldade. Rosto fino com barba loura, exalava um ar de secreta empolgação e conhecimentos poderosos. Javid lhe pareceu muito mais perigoso que o outro. Era alguém que abrigava convicções secretas, sendo ao mesmo tempo magnético e, não lhe ocorria nenhuma outra palavra, repulsivo. O sotaque dele lhe pareceu estranho, cheio de pronúncia Fremen antiga, como se ele tivesse vindo de alguma comunidade isolada de seu próprio povo. Então, ela lhe perguntou: "Diga-me, Javid, de onde você vem?" "Sou apenas um simples Fremen do deserto," ele respondeu, permitindo que cada sílaba desmentisse essa afirmação. Zebatalé se intrometeu com uma deferência ofensiva, quase sarcástica. "Temos muito que conversar sobre os velhos tempos, milady. Como a senhora sabe, foi um dos primeiros a reconhecer a sagrada natureza da missão de seu filho." "Mas você não foi um dos Fedaykin dele." Ela apontou. "Não, milady. Estava possuído por uma propensão mais filosófica. Estudei para me tornar sacerdote." E com isso garantiu que sua pele ficasse bem salva. Ela pensou. "Estão esperando por nós no forte, milady." Javid informou. Novamente, ela achou estranho o sotaque do rapaz. E essa era uma questão em aberto que pedia uma resposta. "Quem espera por nós?" Ela quis saber. "A convocação da fé. Todos aqueles que mantêm acesa a chama do nome e dos feitos de seu santo filho." Javid respondeu. Jessica olhou em torno e, quando viu Alia sorrindo para Javid, indagou. "Este homem é um dos seus indicados, filha?" "Um homem destinado a grandes realizações." Alia assentiu. Mas Jessica notou que Javid não apreciava essa espécie de atenção, o que o deixou marcado em sua mente para que Gurney o estudasse com cuidado. E ali vinha Gurney, com 5 homens de confiança, sinalizando que tinha os suspeitos em processo de interrogatório. Caminhou até ela com as passadas ritmadas de um homem poderoso, os olhos perscrutando rapidamente o que acontecia à direita e à esquerda, em todo o entorno, cada músculo de seu corpo no estado de descontraída vigilância que ela lhe havia ensinado com base em princípios do manual Pranab-Hindu das Bene Gesserit. Ele era feio e desajeitado, com reflexos treinados, um assassino e totalmente aterrorizante para algumas pessoas, enquanto Jessica o amava e apreciava mais do que qualquer outro homem vivo. A cicatriz da chicotada de cipó tinta circundava seu queixo, dando-lhe uma aparência sinistra, mas um sorriso abrandou-lhe a expressão quando ele viu Stilgar. "Parabéns, Stil!" ele comentou, e trocaram um cumprimento ao modo dos Fremen. "A lustração!" insistiu Javid, tocando o braço de Jessica. Jessica recuou, escolhendo cuidadosamente as palavras que diria com o poder controlado da voz, num tom deliberadamente calculado para surtir um efeito emocional preciso em Javid e Zebatalé. "Voltei a Duna para ver meus netos.
Será preciso usar tempo para esse absurdo sacerdotal? Zebatalé reagiu com uma expressão de choque. A boca abriu e o queixo caiu. Os olhos demonstraram sinal de alarme, e ele relanceou a vista pelo grupo dos que tinham ouvido aquele comentário. Seus olhos registraram cada um dos ouvintes. Absurdo sacerdotal! Que efeito poderiam ter tais palavras vindas da mãe do Messias de todos eles? Entretanto, Javid confirmou a avaliação que Jéssica havia feito anteriormente. A boca do jovem sacerdote endureceu e depois sorriu. Os olhos não sorriram, nem se dirigiram aos ouvintes para marcar a reação deles. Javid já conhecia cada membro de seu grupo. Ele tinha um mapa no seu raio de audição de todos que seriam observados com cuidados especiais deste momento em diante. Somente alguns segundos depois, Javid parou de sorrir com uma brusquidão que mostrava que ele sabia como havia se traído. Ele não deixara de fazer sua lição de casa. Ele conhecia os poderes de observação que Lady Jéssica possuía. Com um meneio curto e contraído de sua cabeça, reconheceu esses poderes. Num instantâneo lampejo de mentação, Jéssica sopesou as necessidades. Um sutil sinal com a mão para Gurney traria a morte de Javid. Isso poderia ser feito ali, de imediato, para deixar uma clara impressão, ou sigilosamente mais tarde, e de maneira que parecesse ter sido por acidente. Ela pensou: quando tentamos ocultar nossos motivos mais profundos, o ser todo proclama a traição. O treinamento Bene Gesserit orientava para essa revelação, elevando as adeptas acima disso e ensinando-lhes a ler a carne dos outros como um livro aberto. Ela viu a inteligência de Javid como algo valioso, como um peso temporário na balança. Se ele pudesse ser conquistado e se aliasse a ela, poderia ser o elo de que necessitava, a linha até o clero arraquino. E era o homem de Alia. Meu cortejo oficial deve continuar pequeno, Jéssica continuou. Mas temos espaço para mais um. Javid, você virá conosco. Zebatalé, desculpe-me. E Javid, compareço a essa cerimônia se você insiste. Javid permitiu-se exalar um profundo suspiro e, em voz baixa, respondeu: como ordenar a mãe de Muad'Dib? Olhou brevemente para Alia, para Zebatalé e novamente para Jéssica. Dói-me adiar o encontro com seus netos, mas há razões de estado. Jéssica pensou. Bom, acima de tudo, ele é um homem de negócios. Assim que estabelecermos a quantidade certa de moedas, nós o compraremos. E ela se percebeu desfrutando o fato de ele ter insistido em sua preciosa cerimônia. Essa pequena vitória lhe daria poder perante os colegas, e os dois sabiam disso. Aceitar a lustração poderia ser um adiantamento pelos futuros serviços do jovem sacerdote. Imagino que tenha providenciado um transporte, ela disse.